Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje iremos falar sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram uma das principais seitas do judaísmo entre os séculos 2 a.C. ao século 1 de Cristo, período aí do Novo Testamento. A palavra fariseu, ela vem de um termo hebraico, parush, que traduzido significa separado. Isso explica muito as características separatistas desse grupo, que se separaram do restante, né, dos grupos e comunidades judaicas da época, de Israel da época, no sentido mais restrito, num grupo mais restrito, porque Israel na época estava passando pela helenização, depois que os gregos tomam conta de Israel, eles acabam impondo as suas práticas, as suas ideologias, as suas culturas, literaturas, etc. E o povo de Israel, por um tempo, acabou se esfriando, entre aspas, e se separando das escrituras, né? Se afastando cada vez mais das escrituras e se afastando cada vez mais da sua aliança com Yahvé, com o Deus de Israel. Os fariseus, por sua vez, respeitava muito essa aliança que Israel tinha com Deus. Respeitava muito as escrituras e respeitava muito o relacionamento dele com Deus. E acabaram se separando, um grupo pequeno, fechado, específico, se separando do restante de Israel. Eles tinham as escrituras como fundamento e as suas tradições, e acabavam também fortalecendo cada vez mais a sua aliança com Deus. Os judeus da época, do século 2 e 1 antes de Cristo, eles não davam mais tanta importância para a lei, para os escritos, né? Eles não davam mais tanta importância para isso. Os fariseus, por outro lado, é um grupo fechado, considerado seita, etc. Eles tinham muita consideração e entendiam que era de muita importância tanto a lei quanto os escritos, que eles consideravam como sagrados e importantíssimos para a sua identidade e religião. Independente do que fariseu veio a significar mais tarde, no período do Novo Testamento e posterior a isso, inicialmente, fariseu ele denotava o intérprete das escrituras. Ele denotava alguém que examinava o texto e interpretava o texto. Se referia às habilidades de interpretar os textos das escrituras. Os fariseus, eles são do segundo século antes de Cristo, e eles vieram de um outro grupo chamado os Hasidins, que eram homens piedosos e temente a Deus. Eram homens que tinham uma lealdade com Yahvé, o Deus de Israel, e sua aliança, feita lá atrás, nos primórdios da história de Israel. E isso impedia que esse grupo, os Hasidins, se aliasse e se inclinasse para a cultura que emergia no mundo antigo, para a cultura que cercava o mundo antigo, que era a cultura helênica, a cultura grega. Dentre muitas seitas que saíram dos Hasidins, a principal delas, no período do Novo Testamento, foram os fariseus, e são considerados por muitos como aqueles que continuaram o legado desse grupo, ainda no período do Novo Testamento. Os fariseus, eles tinham uma influência gigantesca nas terras de Israel e também eram respeitados por todos que ali estavam. Todos os respeitavam como intérpretes, como oradores, como estudiosos e pessoas que eram tementes a Deus. Podemos ver isso em várias literaturas. Uma delas, os livros de Joséfo, que detalha muito bem esse respeito e consideração que Israel, ou boa parte de Israel, tinha para com os fariseus. Os fariseus, eles estavam organizados em grupos de uma comunidade mais privada, né? Uma comunidade mais fechada. Não que os ensinamentos deles não fossem abertos ao público, mas é que eles eram mais privados, mais separados do restante das outras comunidades, etc. O grupo específico dos fariseus era chamado, em hebraico, de Haborá. E os companheiros que ali pertenciam eram chamados de Rabé. Cada comunidade estava sob a liderança de um escriba
que servia como o intérprete da lei, uma espécie de autoridade profissional, né, que interpretava a lei e que ensinava ela para os demais membros de tal comunidade. Os fariseus eles acreditavam em várias coisas. Eu vou citar algumas aqui que são as principais. É a vida futura, que seria a vinda do Messias, que destruiria e colocaria sobre terra todos os reinos que se opuseram e escravizaram o reino de Israel. Eles acreditavam no determinismo, acreditavam na existência e na hierarquia de anjos, acreditavam na igualdade humana e entre muitas outras coisas que os fariseus acreditavam. No período do Novo Testamento, relatado nos Evangelhos, a gente vê que houve uma história entre Jesus Cristo e os fariseus, em vários relatos e textos nos 4 Evangelhos do Novo Testamento. Que aparentemente Jesus acusava os fariseus de terem deixado de lado os seus ensinamentos, aquilo que eles acreditavam inicialmente lá atrás. Jesus os acusava de hipocrisia. Constantemente eles eram acusados de hipocrisia, porque não viviam de acordo com aquilo que pregavam, com aquilo que acreditavam e com aquilo que haviam recebido dos seus ancestrais. Infelizmente, com o tempo, fariseu acabou virando sinônimo de hipocrisia, de hipócrita. A gente vê isso principalmente no cristianismo primitivo, né, do 2º século em diante, que tratavam todos os fariseus como sendo hipócritas, e todos aqueles que eram hipócritas eram chamados de fariseus. Ainda em relação a Jesus, ele não faz as suas críticas sem justas causas. Ele não faz as suas críticas sem um pano de fundo e sem uma base para aquilo ali. Muito pelo contrário, ele embasa todas as suas críticas naquilo que era observado por ele e por seus contemporâneos a respeito dos fariseus. Por exemplo, hipocrisia era algo que era muito observado por Jesus e baseado nisso, ele fazia suas críticas aos fariseus. Jesus Cristo sempre se referia ao ensino e à prática. Os fariseus ensinavam A, mas as suas práticas era B. Não condizia com aquilo que eles ensinavam e acreditavam. Um dos pontos citados por Jesus Cristo é a relação entre os fariseus e as escrituras e os fariseus e as suas tradições. Os fariseus acabaram deixando as suas tradições ficando acima daquilo que era dito nas escrituras. Então, eles acabaram ficando muito orgulhosos ao ponto de não reconhecerem e não aceitarem aquilo que não condizia com as suas tradições. Não que todas as tradições farisaicas eram ruins, mas boa parte delas não condiziam com as escrituras judaicas. Muitos pontos das tradições dos fariseus acabaram virando fardos muito pesados e difíceis de ser carregados pelos demais judeus, né? E até por eles mesmos. E eles não faziam nada para aliviar. Devido às tradições, eles foram chamados de cegos que carregavam cegos. Então, eram pessoas, não todos, claro, mas boa parte deles eram pessoas que não estavam de coração abertos para reconhecer que eles não estavam de acordo com aquilo que eles mesmos ensinavam. E uma das principais coisas abordadas por Jesus era aquilo que eles falavam e não praticavam. Muitos se mostravam no seu exterior, boas ações, etc., faziam tudo pelo povo, mas no interior agiam completamente diferente, deixando a própria hipocrisia tomar conta do seu eu. Tal hipocrisia foi descrita por Jesus nas palavras de Isaías como sendo aqueles que honram ao Senhor com os lábios, mas os corações estão longe do Senhor. Mesmo que essa hipocrisia existisse entre os fariseus, não deve ser cometido o erro em afirmar que todos os fariseus eram assim. Claro que não, nem todos eram assim. Teve vários exemplos, até mesmo no Novo Testamento, de fariseus que eram pessoas admiráveis, né? Fariseus admiráveis. Nicodemos, por exemplo, era um exemplo do que deveria ser um fariseu.
um investigador genuíno, uma pessoa que pediu justiça por Jesus Cristo, que dizia para que todos que ali ouvissem primeiro Jesus antes de condenar e dizer que aquelas palavras eram erradas. Alguém que permaneceu seguidor de Jesus mesmo após os seus próprios discípulos o abandonarem. Deve ter havido muitos outros fariseus que creram em Jesus, né? Talvez secretamente, ou alguns que foram ao público, não tem como saber ao certo. Mesmo aqueles que não creram em Jesus Cristo como sendo o Messias, em vários momentos do Novo Testamento demonstravam posturas admiráveis. Um caso é em Lucas 7, que mostra um fariseu convidando Jesus para comer junto a ele em sua casa. Um outro caso, em Lucas 13, que fala de um fariseu que foi até Jesus advertir ele para que ele fugisse, porque outros viriam para tentar matar Jesus. A principal coisa de Jesus com os fariseus que a gente pode observar no Novo Testamento é que Jesus chamava todos os fariseus a se voltarem tanto para aquilo que eles mesmos defendiam, ensinavam, mas que haviam se deixado levar por outro caminho, quanto também para os preceitos que eram importantes, tanto na lei quanto nas escrituras. Jesus constantemente fazia com que os fariseus refletissem sobre as suas ações e quisera, em algum momento, voltar para o caminho, que era o caminho do Senhor e da aliança com Yahvé, Deus de Israel.